Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Trazemos toda a verdade da Palavra de Deus, Coluna de Fogo. Graça, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus. Nesta tarde, eu quero complementar um vídeo que eu fiz, da outra vez, o último vídeo, onde falava, sobre a liderança da mulher, se a Bíblia Sagrada permite, que a mulher seja pastora ou não. Mas hoje eu quero complementar esse vídeo que eu fiz, com o tema que é assim, mulheres na liderança, O que a Bíblia Sagrada diz, sobre mulheres, que naquela época do Velho Testamento, teve mulheres, que exerceram suas lideranças, teve grande ousadia, de levar ali uma fé em Deus para levar o povo à vitória, para vencer os inimigos que tinha ali no caminho deles. Então, mulher na liderança. O que diz a Bíblia Sagrada, A Bíblia relata nomes de mulheres que foram liderança no Velho Testamento. É o que eu disse, Várias mulheres foram lideraram, naquela época. Mas por que, que elas tiveram essa liderança, Então vamos aprender com a Bíblia Sagrada. Como Débora, Esther, Ruth, Raquel e outras, Porque Deus levantou essas mulheres na liderança, Há um propósito de Deus em todas as coisas, Porque a palavra de Deus fala que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Então, há um propósito de Deus aí, Que Deus usou essas mulheres para a liderança. Primeiro, o povo de Deus tinha esquecido de Deus, Naquela época, que no livro de Juízes fala que o povo de Deus tinha se esquecido de Deus, De buscar a presença de Deus, buscar o poder de Deus para vencer as suas batalhas, Então Juízes capítulo 4, versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então eles voltaram aos seus maus caminhos, E ali as coisas estavam dando errado, para eles. Segundo, o povo precisa de um líder para guerrear contra Jabim, rei de Canaã. Então o povo tinha se esquecido de Deus e naquele momento eles precisavam de um líder, de uma liderança, que detemida, uma liderança que buscava a Deus, tinha o poder de Deus e encorajada por Deus para ajudar eles a vencer ali aquele momento. 3. Agora entra a história, de Débora, que liderou o povo de Israel pela conquista de Canaã. Então naquela época, no Velho Testamento, no livro de Juízes diz que Débora, foi ali usada por Deus, para levar a vitória ao povo israelita, que estavam passando luta ali e precisavam ali de um líder, para movimentar, fazer aquele movimento de Deus para que eles pudessem chegar àquela vitória. Na mesma época, que liderava, Débora, também tinha ali liderando Baraque, Baraque, na mesma época, Baraque também era um líder de Israel, Então Baraque também foi da mesma época de Débora, Ele era um líder, guerreiro, que também guerreava, contra aqueles que queriam ali derrotar o povo de Israel. Nós podemos ver aqui, a missão era para Baraque, Débora, que era juíza naquela época, era uma profetisa, e quando Deus entrega a profecia a ela passa para Baraque e Baraque fica com medo, Porque o exército inimigo era grandioso e ele ali teve medo. Então quando ela recebe o recado de Deus e passa para Baraque, nós vamos ver aqui na frente no texto bíblico que Baraque diz a ela que ele só ia se ela fosse também, A missão era para Baraque. Veja, Juízes capítulo 4, verso 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinão, de Quedes em Natáfale, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulun e vá ao monte de Tabor. Então nós vemos que Débora entrega um recado, ali a Baraque, para ele reunir 10.000 homens e ir ali, na terra no monte de Tabor. Então ali ele fica com medo, de ir guerrear contra aquele exército inimigo, Então aprendemos com a Bíblia que o homem que Deus ordenou para libertar o povo de Deus
se, né, ele ali se acovardou, né? Teve medo. Então como a obra de Deus não pode parar, Deus encoraja uma mulher a fazer aquilo que o homem temeu em fazer. Então o que acontece, né? Deus ordena ali ao homem fazer, o homem fica com medo, então Deus usa aquele ali que está pronto para receber, né, algo de Deus, uma potência de Deus, um poder de Deus para realizar os feitos, né? Mas Baraque, ele temeu, então ali Deus levanta Débora, né, para dar aquela conquista, né, vencer aqueles povo inimigo de Deus, para ele dar a vitória ao povo de Deus. Aonde entra a mulher, né, como líder, mas não significa que Deus chamou a mulher para liderar, né? Portanto, Deus dá uma profecia para Débora, e Débora vai e entrega ali para Baraque. Só que Baraque teme, né, e fica com medo de ir lá para guerrear. Então, aonde entra a liderança de Débora, né? Então, quero que os irmãos prestem bastante atenção, né? Não que Deus mandasse Débora ir lá guerrear, né? Quem tinha que estar ali, a missão era de Baraque, né? Mas como ele temeu, então Deus ali levanta Débora ali. Juízes capítulo 4, verso 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém. Se porém não fores comigo, não irei. Então no livro de Juízes capítulo 4, verso 8, nós vemos que Baraque disse, né, a Débora, se ela fosse com ele, ele iria, mas se ela não fosse, ele não iria. Porque Baraque também sabia que Débora era uma grande profetisa, uma mulher determinada, né, destemida, e que buscava realmente o poder de Deus, e tinha encorajamento de Deus, é o que faltava nele, né? Por isso, então, ele falou com ela, se ela fosse, ele ia, se ela não fosse, ele não ia, né? No versículo 9, disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que seguiras, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císara. Então quer dizer que ela diz a ele, né, que a honra então não seria dele, mas pelo medo dele, por ele ter medo de ali fazer a obra que Deus determinou a ele, então Deus levantaria a mão de uma mulher. É o que aconteceu, né? Então nós vemos que quando entra uma liderança da mulher, foi porque o homem fracassou. Então ali foi um fracasso do homem, uma covardia do homem, né? Porque Deus ordenou, Deus seria com ele, mas faltou fé, né? Faltou liderança, né, da parte de Baraque. Então entrou Débora, né? Porque eles usam esses textos, né, e fala por que a mulher pode ser pastora na igreja, né? É o que eu fiz no outro vídeo passado, né? Aí entra com essas mensagens bíblicas, né, aonde essas mulheres foram lideranças, mas pelos fracassos dos homens, né? Porque Deus deu o homem como cabeça. A Bíblia, né, a Bíblia relata, né, sobre essas mulheres, né, no Velho Testamento, como Débora, Esther, Ruth, Raquel e outras, né? E assim eles pegam esses textos bíblicos e falam que a mulher, né, teve liderança, assumiu todo o comando, né? Mas por trás de Débora ainda tinha Baraque, que ele foi, né? Teve medo, mas mesmo assim ele foi, né? Mas quem agiu foi Débora. Poderia eu falar, né? Então nós vemos que quando entra a liderança da mulher, né, foi porque o homem fracassou. Poderia eu falar, né, de várias mulheres da Bíblia, como Esther, Ruth, Raquel, né, várias mulheres, como eu falei, que teve liderança na Bíblia Sagrada, né, e mulheres destemidas a Deus, né, que buscavam o poder de Deus, enquanto muitos homens às vezes estavam fracassados, com medo de guerrear, de buscar liderança, né, da parte de Deus, para assim fazer o teu povo de Deus ter vitória. Também tem Esther, né, na Bíblia Sagrada, enquanto eu estou falando, tem várias mulheres, né, que foram usadas por Deus. Esther, que foi usada por Deus, que era órfã e foi rainha, né, tendo sabedoria para mandar o povo jejuar para receber vitórias de Deus. Esther capítulo 4, versículo 16, né, que fala, né, que ela era órfã e depois, né, ela casou com o rei lá e ela foi também, né, rainha. Então nasceu de uma vida muito difícil, órfã, sem pai e sem mãe, e o rei achou uma beleza nela ali, né, e ela se casou com o rei, né. Esther capítulo 4, versículo 16, ela põe, né, sua vida em risco para salvar seu povo. Então o grande relato, né, de Esther também é que ela põe até a tua vida ali, né, arriscando a tua vida, poderia ter perdido a vida, levado à morte, né, aquele ato que ela cometeu, mas pelo povo dela, pela fé que ela tinha em Deus, ela fez, né, para resgatar ali o povo
de Deus, né? Aí muitos pegam esses textos bíblicos, né, para liderança total da mulher. Então a liderança, a Bíblia não dá liderança total para a mulher, né? Mas a mulher tem o seu lugar na igreja, né? Como ali pode ser liderança, líder de ciclo de oração, tem o lugar dela trabalhar na igreja, né? Não que ela é excluída, né? Não é isso, né, que nós falamos, a Bíblia não diz isso, mas ela tem a tua liderança ali, né? Mas tem o lugar dela, né? É a anarquia de Deus, é o que hoje eles não entendem, né? E põe a mulher como pastora, com total domínio. Então Deus não tem na Bíblia isso, né? Mas pegam esses versículos e assim eles põem na cabeça das pessoas e as pessoas aceitam, né? Não que a mulher não possa ter, né, cargo na igreja, mas quem tem que comandar geral é o homem, pois assim Deus o designou. Então foi Deus, né, quem chamou e designou o homem para a cabeça, né? Então é o homem que tem que liderar total, né? É claro que a mulher tem ali o teu trabalho, a sua função na igreja, né? E em toda parte, né, onde nós temos, né, a convivência com a mulher. Para pôr a mulher na liderança também, né, usam Romanos capítulo 12, versos 5. Então eles usam também em Romanos capítulo 12, verso 5, né? Que diz assim: assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, né? Então, usando esse versículo, eles dizem que para Deus o homem é igual à mulher. Então eles pegam aqui Romanos capítulo 12, verso 5, né? E diz que para Deus o homem e a mulher é uma só pessoa, né? Então não existe isso, porque senão não teria distinção, né, de homem e de mulher, né? Homem poderia casar com homem, mulher com mulher, e a gente vê que isso é pecado, né? Então Deus tem, aqui na terra nós somos distintos, né? Homem é homem e mulher é mulher. Agora, quando nós partimos dessa terra, né, a Bíblia diz que para Deus não há sexo, né? Homem nem mulher, porque lá nós receberemos um corpo de glória. Então lá não haverá distinção, né? Todos serão iguais. Mas lá no céu, eles pegam e querem inverter e falam que hoje, né, a mulher e o homem é igual. Se é igual, então o homem pode casar com homem, a mulher pode casar com mulher, que isso aí é depravação, né, diante de Deus, né? E não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, né? E se for assim, pôr a mulher em liderança em tudo, né? A mulher então pode ser chefe da casa, né? Porque a Bíblia diz que o provedor da casa é o homem, porque o homem é cabeça, em todas as áreas, né? Então nós devemos aprender com Jesus e saber da Bíblia Sagrada o que ela nos ensina verdadeiramente, né? Onde eles pegam textos, né, e começam a pôr a mulher como pastora, né, e a deixar a mulher liderar totalmente, sendo que o homem fica atrás da mulher, né? Primeiro fica a mulher, depois o homem. Não é isso que Jesus Cristo nos ensinou, né? Assim que Deus abençoe a cada irmão e que o Espírito Santo continua, né, abrindo as vossas mentes para que aprendam, né, de Deus e do reino de Deus e da Bíblia Sagrada, né? Aqui neste canal nós falamos da verdade da Bíblia Sagrada, né? Não deixe de deixar seu joinha, né, para nós, se você gostou. Se você não gostou também pode comentar, porque nós estaremos melhorando o vídeo, né? E assim deixe seu joinha, né, para nós, deixe seu comentário, né, e que Deus os abençoe.